Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas nossas redes sociais, os perfis no Instagram, do Facebook, nosso canal no YouTube. Está tudo no ar, tudo ligadinho, tudo prontinho para você acompanhar a nossa jornada de hoje, sexta-feira. Até 1 da tarde a gente quer você aí, hein? Curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão, interaja com os convidados pelo WhatsApp, faça perguntas a eles. 973350038 é o número. De novo, 973350038. Meio-dia em ponto, pessoal. Eu sou o Mauro Friesman. Sexta-feira por aqui, passando os assuntos da cultura, das artes, para a gente ter aqui um bate-papo nesse início de tarde bastante legal para preparar o seu lazer e a sua diversão para o final de semana. Então a gente vai colocar agora aqui em campo o time que a gente escalou para essa conversa de hoje. Ângela Castelo Branco, escritora, poeta e arte educadora. Ela é sócia, diretora da Casa Tombada. Tudo bem, Ângela? Bem-vinda. Olá, tudo bem, Mauro? Uma alegria estar aqui. Prazer, boa tarde para todo mundo. Obrigado pela presença. Também com a gente a Camila Cohen. Ela é diretora, ela é atriz, diretora, roteirista, está em cartaz com um espetáculo Ainda Sobre a Cama, aqui em São Paulo. Tudo bem, Camila? Olá, Mauro, tudo bem? Boa tarde, todo mundo. Prazer estar aqui. Obrigado pela presença, Camila. Eu destaco também o Caio Evangelista, ele é ator, escritor, roteirista, diretor, está em cartaz aqui em São Paulo com o espetáculo The Boys in the Band, Os Garotos da Banda. Tudo bem, Caio? Bem-vindo. Olá, Mauro. Boa tarde a todo mundo. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. E Tânia Mônica Barbosa, também aqui na nossa bancada de hoje. Ela é empresária, a Tânia é diretora da PETA Produções. Tudo bem, Tânia? Bem-vinda. Acho que a Tânia caiu. Tânia, não temos a Tânia, perdemos a conexão, mas já já vamos retomar aqui o contato com a Tânia Mônica Barbosa, empresária e diretora da PETA Produções. Enquanto isso, gente, 12:01, vamos aqui ao nosso primeiro assunto desta sexta-feira. Vamos contar o seguinte: o novo currículo das escolas da rede paulista tem menos aulas de artes e mais matérias ligadas ao preparo para o vestibular. Definidas no primeiro ano do governo Tarcísio de Freitas, as mudanças valerão a partir do ano que vem, 2024, e afetam o ensino fundamental 2, ou seja, do 6º ao 9º ano, e principalmente o ensino médio. Na formação geral básica, aumentam as aulas de português, matemática, física, geografia e história. Para criar esse espaço, foram reduzidas as aulas de artes, filosofia, sociologia e de tecnologia robótica, além da completa extinção das matérias eletivas. Eu começo com você, Camila, a respeito desse tema. Como é que você observa essa modificação que vai valer a partir do ano que vem nas escolas da rede oficial aqui de São Paulo? Mauro, eu sinceramente apenas lamento essa mudança. Eu acho, assim, de uma tristeza, né? A gente ter o nosso currículo, né, das nossas crianças pensado com esse viés, né, tão fortemente de vestibular, e dessa maneira a gente priva as crianças, os jovens, de entrar em contato com outras disciplinas, com outras áreas do conhecimento, né? E de alguma forma a gente deslegitima essas outras áreas do conhecimento, né? Como se elas tivessem menor importância, como se elas fossem de menor valor, né? E eu acho uma pena. Eu acho que as crianças elas devem ter a oportunidade de entrar em contato com todas essas áreas, porque talvez tenham crianças que vão se identificar profundamente com as áreas das matemáticas, mas talvez outras não. E ter a chance, por exemplo, de fazer teatro, como foi o meu caso, né? Que quando criança entrei em contato com essa linguagem, eu, depois de um tempo na escola, me encontrei e falei, nossa, existe este universo, existe essa maneira de conceber o mundo, essa forma de entender as relações, enfim, foi
uma explosão para mim, sabe? Entrar em contato com essa linguagem. Então, eu apenas lamento que esse currículo esteja sendo pensado dessa forma hoje, né? Ângela Castelo Branco, sua percepção a respeito desse nosso primeiro tema, as escolas de São Paulo terão menos artes a partir do ano que vem. Eu concordo muito com o que a Camila falou, acho que a primeira palavra é lamentar mesmo, né? Eu fiquei lembrando da música do Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte, a gente quer balé, a gente quer prazer, a gente quer beleza, a gente quer alegria, a gente quer poder fruir, né? E eu acho que esse processo, ele só reitera um processo que a gente já vem vivendo há muito tempo, né? É um processo político, deliberado, né? De transformação da escola como um lugar de formatação das pessoas, né? De pensar num currículo que as pessoas têm que passar pela mesma seriação, pela mesma ideia de produto, né? Chegar ao final com êxito, com uma certa performance, né? Uma ideia de competências, e é muito absurdo a gente pensar nisso, né? Assim, o ser humano não se reduz só a uma profissionalização, né? Ou, como a Camila falou, não se reduz só ao vestibular, né? A escola é processo, ela não é produto final, a gente não tem que render, né? E a gente vem transformando desde do século XVIII, XIX para cá, quando o Estado assume a escolarização, que é um processo muito importante, né, para democratização, né, e para que isso chegue como política pública em todos os lugares do país, mas, ao mesmo tempo, essa ideia de industrialização, ou então de formação da ideia de cidade, e que as pessoas têm que passar por uma mesma aprendizagem para poder funcionar, né, esse estado de coisas que foi criado. Mas a escola, a origem da escola, ela é boa, ela é gostosa, ela é prazerosa, e a gente tem cada vez mais se afastado dessa ideia prazerosa, que é bom estudar, né, ir para a escola e conviver, encontrar outras pessoas, né, e suspender e exercitar o pensamento, exercitar os nossos próprios pensamentos, essa ideia de esse mundo que está aí, eu concordo ou não concordo, essas palavras, esses discursos, esse modo de vida, né? Na escola que a gente tem essa oportunidade, a gente sai da família, sai do contexto que a gente está e vai discutir sobre isso, só que a gente tem se afastado cada vez mais dessa ideia de escola, como se dedicar com prazer a alguma coisa que nos interessa, e tem vivido essa ideia de introjetar, né, um conteúdo dentro, né, indo na contramão de grandes educadores que a gente tem no Brasil, né, grandes formadores que revolucionaram a escola e o sistema escolar. Então, é muito perigoso que a gente está vivendo, né? Os professores adoecendo, porque não se reconhecem nesse tipo de abordagem, inclusive os professores das disciplinas matemática, enfim, físicas, e não dá para pensar matemática sem pensar na arte. Não dá para pensar em geografia, o pensamento ele é integrado, né? Multidisciplinar, é interdisciplinar, então é um processo de adoecimento, de imposição e de um autoritarismo, né? Que não lê a realidade, não lê os corpos, os desejos dos corpos, né? Que como a Camila disse, que são muito mais apaixonados, né? Tem uma frase de um poeta alemão, do Hölderlin, que fala: o homem nasce poeticamente. É poeticamente que é homenagem, mas depois a gente vai perdendo, né? Muito por conta da escola também, que vai domesticando, né, o pensamento e os corpos. Isso é perigosíssimo, né? Caio Evangelista, sua percepção a partir desse tema aqui, essa dificuldade que nós temos no Brasil de um projeto de Estado, né? Não um projeto de governos de plantão. A gente está falando do Estado de São Paulo, que vai ter esta diretriz, mas outros estados terão outras diretrizes, ou seja, cada unidade da federação de um jeito, né? Então, a tão sonhada educação transformadora que se fala e que não sai do papel, quando sai do papel, sai desse jeito, né? Uhum. Pois vai no contratempo, no contrapensamento daquilo que seria mais moderno, que seria mais um pensamento contemporâneo daquilo que a juventude, por exemplo, espera. Eu até confesso para vocês que fui professor de arte muito tempo na rede estadual de São Paulo,
É um choque saber dessa decisão do governo de São Paulo, eu vejo como uma ignorância, porque quando você quer privar o aluno de não ter aula de arte e de filosofia, é privá-lo de poder pensar, de poder interagir, de poder se tornar cada vez mais humano, que é o que nós precisamos da nossa sociedade, nesse nosso tempo que as coisas se tornam tão fugazes com a interação com a tecnologia, em que a juventude, principalmente no ensino médio, precisa desse escape, desse momento fugidio, desse momento de espelhamento das almas, né? Então, é uma ignorância a gente não conseguir entender que o Brasil foi descoberto por conta de uma evolução da escola de Sagres, onde eles reuniram todos os pensamentos, todos os saberes. E essa integração de linguagem, essa integração de saberes, do homem integral, de que tanto se fala já desde o século passado, a gente não consegue fazer com que os educadores e as pessoas que pensam na Secretaria de Estado da Educação em São Paulo consiga interagir. Agora, também, eu aposto que isso não vai dar certo. Eu acho que vai ter uma grande mobilização social, mobilização dos professores, e eu acho que isso acaba voltando. Mas é sempre uma tentativa, como a Ângela colocou, de se colocar um projeto político de interromper esse fluxo de ideias. Nós sobrevivemos das ideias. Nós tivemos no Renascimento a questão de você ter um entendimento de viver o século das luzes, o século daquilo que se precisa de ideias para salvar o mundo. E o tempo inteiro estamos querendo abafar que a nossa juventude possa pensar, que ela possa criar, que ela possa interagir, que ela possa se tornar humana, que ela possa espelhar o outro ser humano. Eu aposto que isso não dará certo e que em algum momento essa decisão voltará atrás por força da mobilização daqueles que são comprometidos com a educação. Quero apresentar aqui. Pode seguir, Camila, você pediu a Não, palavra, eu né? só queria fazer um adendo, né? Que é uma pena entrar em contato com esse projeto de formação que não forma, né? Que não deseja formar, não deseja, de fato, pensar a formação dessas crianças. E uma pena também que o foco esteja nessa mudança de currículo e não na mudança de salário das professoras e dos professores. Recentemente saiu uma lista com os menores salários da nossa sociedade e professores estão no topo da lista. É um absurdo que professoras e professores recebam tão pouco, né? Pessoas que estão aí formando as novas gerações e as novas pessoas que vão pensar o nosso país. 12h11 agora, acho que já temos a Tânia Mônica Barbosa, empresária, ela é diretora da PETA Produções. Tânia, você está aí? Estou aqui Vamos ver como é. sim, Tudo bem? estou Você aqui consegue, sim, tudo bem? você consegue colocar o seu smartphone na horizontal? Vamos ver o que acontece. Não vai dar. Coloca na vertical de novo e vamos seguir. Bom, a gente está tratando aqui com os demais colegas aqui na nossa primeira análise. As escolas de São Paulo, a partir do ano que vem, a rede oficial de ensino, nossas escolas terão menos artes no seu currículo. Sua avaliação, sua percepção sobre este tema. É lamentável porque eles estão tirando o direito das crianças, né? No meu tempo a gente tinha música, a gente tinha história da arte, filosofia, a gente aprendia a gostar de poesia, a gente sabia o que era um teatro, e hoje eles estão roubando o direito das crianças de conviver com tudo isso. E é aquela velha máxima, né? Nem só de pão vive o homem, a gente precisa de circo também. Então, assim, é muito triste o que a gente está vivendo hoje. Tirar o direito das crianças de conviver com a melhor parte da vida. 12h13, passada aqui a nossa primeira análise do primeiro assunto aqui do programa Gente que Fala desta sexta-feira, vamos contar o seguinte agora. Até a próxima segunda-feira, a Casa das Caldeiras recebe a ocupação Gestos da Escrita, com exposição, lançamento de livro, oficinas e performances. Iniciativa da Casa Tombada, um espaço que reúne arte, cultura e educação e que fica em Perdizes. A ocupação terá 3 frentes de atuação. A primeira, exposição com objetos, instalações, vídeos, áudios, desenhos, manuscritos, tecidos bordados. Segundo,
Canteiro de obras, ateliê aberto para os visitantes experimentarem a escrita e suas diferentes materialidades. E terceiro, programação com lançamento de livro, oficinas e performances. Ângela Castelo Branco, vamos então destacar aqui todos esses pontos. Como é que a gente... Vamos falar do primeiro item? Exposição com objetos, instalações? Vamos sim. A notícia boa é que a exposição, a ocupação como um todo foi estendida, então ela vai até o dia 26, uma semana aí, para as pessoas também se programarem, não encerra dia 20, encerra dia 26, no domingo. Então a exposição está lá aberta, ela é um resultado de um processo de formação, de uma pós-graduação chamada Gestos de Escrita como Prática de Risco. São trabalhos de conclusão de curso que a gente tem feito cada vez mais na Casa Tombada, esse trânsito entre a academia e os espaços culturais e a própria vida, né? Não tirar um pouco essa ideia de que a academia é um lugar só para os mesmos, ou que só cultiva uma intelectualidade, que não conversa, né, com o cotidiano, com o que a gente precisa para pensar, para viver e para cultivar o sensível. Então, essa exposição ela é um conjunto de trabalhos, muitas instalações, num espaço maravilhoso, que é o espaço da Casa das Caldeiras, que é um túnel com 3 chaminés, é um espaço histórico, né, da cidade de São Paulo, muito importante, é um espaço de resistência também, né, um patrimônio histórico. E essa exposição, ela convida, ela faz vários convites e degustações do que pode ser a escrita, numa experiência para além da escrita escolar, para além dessa ideia de escrita que a gente tem funcional, ou de que precisa revelar um conteúdo, mas a gente parte de uma ideia da escrita na sua dimensão estética. E uma pergunta que provocou a gente foi: e se a gente começasse a escrever publicamente? Porque a gente tem essa ideia de que a escrita é alguma coisa num quarto fechado, idealizado, um silêncio total, e que a gente vai estar dominando as ideias, né? A escrita escolar, ela trata isso, e isso vira um fantasma para o resto da vida, né? E esse curso e esses trabalhos, essa exposição convida para a gente tirar a escrita desse lugar idealizado e começar a experimentar poeticamente, imageticamente, esteticamente, e no espaço e no ambiente, o que pode a escrita de cada pessoa, né? Então, mais do que a gente perguntar, eu estou dominando a escrita, eu sei escrever, eu não sei escrever, eu tenho talento, não tenho talento, isso é bom, isso não é, como é que se faz? A gente parte da pergunta e se eu começar a tirar o ponto final do meu texto? E se eu começar a dar espaço? E se eu começar a trocar certas palavras? E se eu colar? E se eu começar a bordar? E se eu usar outras materialidades? E se eu escrever na parede? E se eu usar outro suporte, outro instrumento? E se de repente eu desconformar o meu corpo, né, que a gente acaba abstraindo, mas para a gente aprender a escrever na escola, a gente faz uma verdadeira conformação e um domínio do corpo, né? Assim, uma destreza que acaba conformando a ideia de escrita também. E se a gente liberar isso e começar a escrever com o corpo inteiro, com um suporte maior ou com um instrumento maior, isso mudaria nossas palavras, mudaria nossa escrita? A gente se apropriaria de outra maneira? Então, a exposição é um convite a pensar essas perguntas, e cada obra, cada trabalho vai apresentando como cada artista, são mais de 20 artistas, como elas pensaram essas perguntas também. Então, tem obra com barro, obra em tecido, obra em espaço jogando tinta no chão, obra a partir de escrita em ruínas, tem livro aberto, enfim, tem uma série de provocações da escrita. Agora, o nome de todo esse trabalho é Ocupação Gestos da Escrita, né? Por que o termo ocupação? Você falava a respeito do próprio prédio, na Casa das Caldeiras, ali funcionou durante muito tempo as indústrias Matarazzo, né? E é o que sobrou, né? Daquelas fábricas da indústria Matarazzo ali, né? Então, tem a ver com o espaço também, a expressão ocupação dentro do nome da proposta, né?
Sim, exatamente. A Casa Tombada, ela está ocupando um lugar na Casa das Caldeiras durante o ano de 2024. Todos nós estaremos lá fazendo várias ações. E essa foi uma primeira ação mais concreta, essa ocupação. E a palavra ocupação, ela é linda, né? Porque ela traz para a gente também esse convite que é um ocupar-se, do que eu tenho me ocupado, né, atualmente. Além de que espaços precisam ser ocupados para serem vistos, né? E o que me deixa ocupar? Então, essa foi um norte também, uma pergunta que a gente perseguiu, que é: será que a gente tem se ocupado desses 2 anos, 3 anos tão traumáticos de que a gente viveu a pandemia, e que hoje em dia a gente tem até um pouco de dificuldade de voltar e de falar, é como esse ano de 2023 a gente tivesse que virar a página, né? E fazer uma série de coisas, uma série de projetos, inventar, enfim, incorporar tudo aqui, toda essa experiência traumática que a gente viveu e que a gente tem falado muito pouco, elaborado pouco. Então, também a gente se convidou será que esses trabalhos que a gente produziu na pandemia, em 2020, 21 e 22, será que agora, como é que a gente coloca isso publicamente? Porque a gente estava online e trabalhos em TCC, em imagem, digital. Como é que a gente agora ocupa o espaço público? A gente está discutindo exatamente, a gente precisa voltar, e a gente sabe reaprender a viver socialmente, comunitariamente, como é que é igual antes, não é igual antes, né? Como é que a gente se ocupa desses encontros e dos espaços? Agora, para falar da história daquele espaço ali, né, onde já funcionou indústria ali, geração de energia, Casa das Caldeiras, enfim. Tem até um condomínio grande, muito luxuoso ali ao lado, né, com esse nome Casa das Caldeiras, né. É uma viagem ali também, né? Você está dentro deste prédio de centenário, né? Enfim, também é uma grande viagem, além, claro, de poder participar desse evento aí com exposição, lançamento de livro. É uma experiência, uma imersão mesmo na história, né? É o único remanescente da história de São Paulo. A família Matarazzo foi muito importante, né, para o processo de industrialização de São Paulo nessa região, da Belenzinho, Moca, e Barra Funda e Água Branca, e a Casa das Caldeiras era responsável, e depois Água Branca, né, que era um complexo de indústrias, e a Casa das Caldeiras era esse lugar que gerava energia para essas indústrias, né? E é o único que sobrou dessa memória, né? A gente tem tido enfim, esse tratamento dos espaços, né? Das memórias da cidade, né? Então, a Casa das Caldeiras, ela impacta, né? E ela fala por si só, assim, o espaço, o ambiente, a memória do trabalho, de como a cidade de São Paulo se formou, né? Ela está toda inscrita lá. Então, só visitar lá já é um convite, assim, para esse contato com a nossa história, com a nossa memória. Sim. Bom, para fechar esse tópico aqui, vamos dar aqui o serviço, a ficha técnica, então não mais até a próxima segunda, é até o dia 26, né, Ângela? Avenida Sim. Francisco Carazo, número 2000, Casa das Caldeiras, em frente ao Allianz Parque, para quem for de metrô, Estação Barra Funda, Palmeiras Barra Funda, está muito pertinho ali, e um grande passeio ir até a Casa das Caldeiras, porque é um espaço maravilhoso para curtir todo esse trabalho, ocupação, gestos da escrita, com exposição, lançamento de livro, oficinas e performances. É isso, né, Ângela? É isso, e é gratuito, é só chegar, serão muito bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos. E a exposição é sempre da meio-dia às 18, sábado, domingo, segunda-feira no feriado, e depois, no outro final de semana, 25 e 26, também da meio-dia às 18. Será uma alegria encontrar vocês. Muito legal. Meio-dia e 22 agora, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira. A gente segue por aqui, ao vivo, pela AltV, a TV da internet, também pelas redes sociais, nossos perfis no Instagram, no Facebook, YouTube, tudo no ar para você acompanhar essa nossa conversa de hoje. Vamos falar sobre o próximo assunto aqui com a Camila. Camila, olha, baseado na obra Leonce e Lena, do alemão George Büchner, o espetáculo Ainda sobre a Cama aponta um passado que insiste em ser presente nas relações pessoais. Em cena, 3 personagens questionam as novas e velhas formas de relações afetivas, arriscam novas possibilidades, mas notam o quanto ainda mantemos padrões, ações e palavras do sistema patriarcal em suas complexas engrenagens, apesar das liberdades atuais e outras possibilidades de relacionamento. Camila, esse nome do espetáculo,
ainda sobre a cama, significa que não é uma cama exatamente para o descanso, para dormir, para onde a gente caminha? Eu diria que definitivamente não. Essa cama, na verdade, é uma cama que a gente, de fato, monta durante o nosso trabalho. A gente inicia a nossa peça com essa tentativa frustrada de montar essa cama. A gente brinca que as figuras, né, o casal que está montando perdeu o modelo de instruções. Então, esse não saber de como montar essa cama, né, como essa metáfora, né, dessas relações que a gente insiste hoje em performar, que ainda estão presas a esse modelo heteronormativo. Então, a gente fala que essa cama na peça, ela não é ninho, ela não vai servir como descanso, ela não vai abrigar ninguém, ela não vai parir ninguém, ela é apenas esse objeto simbólico, né, que ainda hoje abarca tantos encontros que têm violência, tantos encontros que ainda têm dificuldades e que talvez ainda estejam revivendo um passado que insiste em ser presente, né? E então a peça toda ela se passa dentro de um quarto, é uma instalação cênica que remonta esse quarto, mas é um quarto que a gente brinca também, né? Que a gente queria montar um quarto perfeito, ele queria ter assim todas os moldes ideais, mas não dá. O quarto ele apresenta um certo fracasso, a gente não chega onde se deseja chegar, né? Mais uma vez simbolizando esse fracasso dessas relações. A gente, nesse trabalho, parte, como você disse, do texto do Bichner, Leon Silena, que é um texto que remonta a 2 reinos, né? Falando brevemente essa fábula. Remonta a 2 reinos, reino de Pipi e reino de Popô. E nesses reinos tem uma princesa e um príncipe que são prometidos um ao outro. Eles devem se casar, e esse casamento que insiste em manter uma ordem vigente, né? Esse casamento que vai perpetuar o poder. Mas essas 2 figuras, num ímpeto romântico, fogem, numa tentativa de escapar a esse destino, fogem para a floresta. Mas elas acabam se encontrando nessa floresta e, sem saber que uma era a outra, acabam se apaixonando. Então, elas voltam depois para o reino e consumam esse casamento. Então, tem um sentido trágico, né, nesse texto. Numa tentativa de escapar do seu destino, você acaba justamente fazendo aquilo que lhe foi premeditado. Então, eu acho que nesse trabalho a gente se aproxima não tanto da fábula em si, mas dessa metáfora, né, desse sentido trágico, daquilo que você tenta escapar, mas você ainda não consegue, você ainda insiste. Então, como hoje nas nossas relações, a gente até tenta performar novos modelos, né? Mas de que maneira o sistema, o modelo heteronormativo insiste em estar presente, seja numa relação amorosa pensada num trisal, seja numa relação amorosa homoafetiva, enfim, né? Numa busca por novos formatos, a gente ainda está nesse passado que insiste em ser presente, né? O que ainda está nessas relações, e a gente fica sempre remontando esse 1837, que foi a data que o texto foi escrito, né? Então, o que de lá ainda está presente hoje? Agora, você começou falando sobre o espaço cênico onde tudo acontece, e a montagem da cama, talvez a dificuldade dessa montagem por falta de manual de instruções, ou até pela presença do manual de instruções, mas com o objetivo de não seguir aquele manual de instruções, né? Mas, no final, a cama montada e o espetáculo terminando, isso se fecha? A cama foi montada, mas o que se faz sobre ela, isso se fecha ou fica em aberto? Olha, nessa cama, na verdade, nós somos 3 atores, né? Eu, o Luiz Felipe Bianchini e a Duda Machado, e nós fazemos diversas personagens que transitam por esses espaços, né? Então, a cena ela traz diversas cenas, a peça traz diversas cenas independentes, mas que vão se conectando a partir desse tema macro, né?
e de alguma forma a gente estabelece uma trajetória pensando, apesar de serem várias figuras, de alguma forma a gente pensa num arquétipo de um casal que passa por diversas fases de uma relação, né? Então, uma primeira relação sexual, o primeiro namoro, um noivado, um casamento e a peça... Bom, spoiler já está demodê, né? Hoje em dia podemos dar spoiler. Acho que já foi essa época de que não pode dar spoiler. E a peça ela vai fazendo uma trajetória, vai ficando mais densa, vai entrando nas complexidades da violência presente nessas relações e ela termina numa cena de feminicídio. Então, de alguma maneira, a gente sim traz um fechamento, e é um fechamento bastante niilista, né? Sim, a gente conduz a plateia nessa trajetória. Alguém falou alguma coisa? Não. Posso ir. A gente acho que traz esse fechamento, mas de alguma forma a peça acho que ela tem certas fissuras, certas brechas ou aberturas, né, para que o público de alguma forma complete os sentidos, né, ao assistir a peça. Então eu diria que sim, ela esboça um fechamento, apesar de ter essas aberturas, essas possibilidades, né, para que o público vá completando, vá se identificando, ou vá recusando, né, aquilo que está assistindo. E vocês tocam num ponto dramático, aí, que é a questão da violência contra a mulher, o feminicídio presente aí no espetáculo, né? Como é que o público recebe essa mensagem? Olha, a gente pensou muito, né, se a gente de fato iria trazer esse tema para o trabalho ou não, mas de alguma forma ele se impôs para a gente, sabe? Pensando nessas relações amorosas, pensando nesses encontros, né? Difícil falar desses encontros sem tentar se debruçar sobre o que a gente vive hoje, né? E não tem como não falar sobre as violências hoje que ainda são vivenciadas pelas mulheres, em maior, menor grau, sempre, na verdade, né? São graus gigantes, né? Os abusos, os assédios, e que culmina com o feminicídio. Então, de alguma forma, foi um material que se impôs para a gente, sabe? A gente acho que foi difícil recusar, foi difícil não de fato entrar em contato com isso, mas é sempre a peça ela não termina de um jeito leve, ela tem esse peso assim, né? Nesse desdobramento, nesse fechamento, eu diria. Bom, está em cartaz Fala. Está em cartaz no TUSP, de quinta a sábado, 8 da noite, domingo, 6 da tarde, com a Maria Antônia 374. É isso? É isso, exatamente isso. Mas tem comédia, tem momentos de leveza, enfim, acho que às vezes as pessoas assustam, né? Mas não se assustem, venham assistir. Então, repetindo aqui, está no Teatro TUSP, o espetáculo Ainda Sobre a Cama, o horário, então, de quinta a sábado, 8 da noite, 6 da tarde aos domingos, Rua Maria Antônia, 374. Para finalizar, o seu papel no espetáculo, são 3 atores, é isso que você falou? Sim, somos 3 atores, mas a gente faz várias personagens ao longo da peça. A gente vai revezando, né, as figuras que aparecem nesse quarto. 12h32, vamos dar uma paradinha aqui, gente, intervalo aí para o nosso golinho de água de cada um, tá bom? A gente já volta em seguida com mais temas aqui no programa Gente que Fala. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis.
porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Tarde, dada a mensagem aqui do apoiador do programa Gente que Fala, estamos de volta, edição de sexta-feira por aqui, ao vivo pela UTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, e nesse dia, sempre desfilando por aqui os temas voltados para a arte, para a cultura, para o lazer, para a diversão do final de semana. Vamos conversar agora sobre o seguinte: está em cartaz no Teatro Procópio Ferreira a nova montagem de The Boys and the Band, Os Garotos da Banda, dirigida por Ricardo Grasson. A primeira peça de temática abertamente gay do país teve sua primeira versão montada em 1970, no Teatro Cacilda Becker, produzida por Eva Vilma e John Herbert. O espetáculo foi um sucesso de público, mas sofreu repressões e censura no auge da ditadura militar por abordar relacionamentos entre homens em plena revolução sexual na era pré-AIDS. Vamos lá, então, conversar com o Caio Evangelista a respeito desse espetáculo, está em cartaz no Teatro Procópio Ferreira. Caio, 1970 para cá, mais de 50 anos, como é que o texto se adapta aos novos tempos? Ele já era bastante revolucionário para a época. Opa, obrigado, Mauro, oportunidade de falar sobre The Boys and the Band. Deu até um friozinho na barriga, parece que eu ia entrar em cena agora. A peça tem causado uma coisa muito boa, uma sensação muito boa no pessoal que vai assistir, nos tem devolvido, né, nos dado essa devolutiva. E esse texto, na verdade, foi escrito em 1968, é uma peça da Broadway, escrita por Martin Crowley, e ele surge em um momento do ano 1968, que é o ano da juventude, um ano que o mundo estava em ebulição, um ano histórico para a juventude em todas as partes do mundo e no Brasil também. Então, a primeira montagem na Broadway causou o mesmo impacto, ou maior, do que causou no Brasil nos anos 70, quando ela foi trazida pela companhia da Eva Vilma. A gente traz esse texto agora com uma versão, ou seja, ele é uma tradução literal, com alguns cortes, por uma questão de sentido de tempo, ou de piadas que a população brasileira não entenderia muito bem, que se aplicaria ao modo de vida nova-iorquino. E também na questão que era necessário se atualizar algumas questões relacionadas ao preconceito racial, por exemplo. Porque nós temos uma festa entre 8 homens que acaba recebendo um convidado não inesperado. São 7 que promovem uma festa para um aniversariante, que seria o 8º, que demora a chegar, e antes dele chegar, chega um outro convidado. E esse outro convidado é um supostamente hétero, né? Eu não vou dar spoiler, não vou fazer como a Camila. E aí está causando toda essa expectativa, todo esse furor. É uma peça icônica, né? Sobre a questão da comunidade LGBTQIAPN+, e ela traz exatamente a questão dos relacionamentos. Ela vai falar dessa questão da sexualidade, dos relacionamentos, da autoaceitação, deste nono personagem que chega a discussão se ele está no armário, se ele não está, e como é que os comportamentos eles vão se dando aí no desenvolvimento da peça. Causa muita comicidade. A plateia vai ao riso, tem sido hilário, tem sido maravilhoso. Assim, 600 pessoas no Teatro Procópio Ferreira rindo ao mesmo tempo dessa situação, e ao mesmo tempo ela vai se desenvolvendo, e ao tempo que ela vai se desenvolvendo, os personagens vão sendo impactados, eles vão se mostrando, vão colocando a sua história, como é que essas relações vão se dando, como é que esse apartamento, que é um micro do macro, né, do mundo em que vivemos, ele vai se transbordando, essa festa vai se tornando em hostilidades, né, como é a realidade, né, da vida gay e também, na verdade, da vida de todo ser humano. Quando você vai numa festa, começa tudo bem e daqui a pouco alguma coisa acontece. Quando entra o álcool, quando entra o falar as verdades, e como muitas vezes somos abusivos, né, dentro da própria comunidade, um com o outro, quando cobramos comportamentos aceitáveis para a sociedade, e aí dá numa grande merda, né? E nessa grande merda
é o que gera essa grande discussão social de como devemos olhar para o outro, para o semelhante, para aquele que é próximo, o quanto somos abusivos com os amigos, é um pouco também para se entender como é que essas pessoas se relacionam e poder exacerbar esse lado humano de cada um dos personagens, porque cada um deles traz uma questão, né? Um traz a questão racial, outro traz o armário, outro traz a questão da depressão e a relação com os pais, outro traz a questão da exploração sexual, outro prega a liberdade sexual, que a gente... o texto foi escrito exatamente nesse contexto, como você falou, do posicionamento, da liberdade, da sexualidade, de como as mulheres se colocavam e também como os gays se colocam, né? De viver no gueto ou não viver no gueto, de ter uma relação heteronormativa, né? Aquele que faz o garoto de programa, que nesta peça, ironicamente, é o mais inocente de todos, e aquela bicha que é mais afeminada, né? O gay mais afeminado, como é que é o comportamento aceitável, inclusive entre os amigos, e aquele que se aceita plenamente e vive isso plenamente e se posiciona politicamente, que é o caso do aniversariante. Então, quando ele vem, a entrada dele muda absolutamente tudo. E também temos aquele que não se aceita, é gay, mas não se aceita e vive pedindo para os amigos se comportar de determinada maneira, que é o papel do dono do apartamento. Então, quando ele recebe o amigo que é hétero, ele pede para que os amigos se comportem de determinada maneira por um tempo. Então, isso tudo vai gerando muita comicidade, uma festa muito boa. A gente está muito feliz por essa escolha, por ter comprado os direitos na Broadway e poder trazer de novo esse espetáculo para o Brasil, neste momento em que se discute todas essas questões novamente, e, ao mesmo tempo que é uma festa, o que a gente tem tido de devolutiva são as pessoas que vão assistir, nos escrevendo e nos parabenizando, e dizendo que discutiu com o amigo, que discutiu com a família, e tem sido muito boa isso, a gente está muito feliz. Estou aqui para a gente falar mais, mas já quero aproveitar para estender o convite para todo mundo ir assistir e compartilhar, produzir com a gente o espetáculo de cada noite. Essas observações que você destacou de cada um dos personagens, dos 7 ou dos 8, enfim, isso também sofreu adaptação, porque você contou no início que a obra ela precisou ser adaptada porque o ambiente original dela é Nova York, e isso há mais de 50 anos, certas coisas não teriam entendimento, né, como as piadas, né? E o próprio momento que se passou, né? Mas essas observações também são adaptadas, estão distantes do original. O que é que se pensava a respeito desses temas todos naquela época? Não, a montagem ela mantém o cerne do original, daquilo que foi escrito pelo autor, porque essas coisas, nós tivemos avanços nesses direitos civis, mas nós também tivemos retrocessos e algumas coisas permanecem exatamente no mesmo lugar. E o motivo de se montar ela é exatamente porque algumas coisas continuam no mesmo lugar. As hostilidades, como a gente pensa, sem olhar o ser humano, como a gente bota uma carapaça para poder enxergar o outro. E como Leonce Lena, que a Camila acabou de falar, todo bom texto, ele ultrapassa o tempo e ele fala do ser humano em qualquer época e em qualquer lugar, e serve para todo ser humano. Então, ela consegue trazer essa realidade de novo para o presente, e as adaptações, elas são do ponto de vista... A direção se optou por fazer a montagem, ela não deixa de estar em Nova York, mas ela pode ter um entendimento que poderia estar em São Paulo, poderia estar em Buenos Aires, na Cidade do México, em Londres, em qualquer grande metrópole. Então, a relação de um grupo de rapazes que se reúnem em um apartamento em que deveria ser o refúgio deles, porque, lembrando que na época era crime, né? Não se podia falar abertamente e fazer um culto, não existia a possibilidade de parada gay, né? Então, essa reunião deles, onde eles podiam ter mais liberdade para falar das suas vidas, falar das suas relações, de poder se posicionar no apartamento do amigo,
é onde eles teriam mais liberdade, e acaba sendo o lugar onde eles sofrem mais hostilidades, onde o afeminado, por exemplo, sofre violência do suposto hétero. Eu não vou dizer se é hétero ou não, não vou dar spoiler, precisa ir lá ver o espetáculo. Então, tem essa atualização muito fina, muito tênue, para que o público entenda o que está acontecendo, mas a gente mantém o cerne do original. Até porque a Broadway não permite que a gente modifique muita coisa. Por exemplo, o nome dos personagens se mantém, os nomes em inglês, em original, e algumas referências você não pode mudar realmente. Mas está delicioso, está uma festa, as pessoas conseguem entender e acompanhar, e pode fazer o paralelo, perceber pelos figurinos, pela música, pela cenografia que é pujante, que a gente está em 1968. Mas nesse vai e vem, a pessoa pode perceber, eu estou aqui em 2023 com meu grupo de amigos, né? É perfeitamente possível você fazer essas duas leituras muito rapidamente. Teatro Procópio Ferreira, né, Caio? Terças e Oi. quartas, 9 Rua Augusta, 2823. Teatro Procópio Ferreira, terças e quartas, a gente, eu acho que no dia 30 passa a ter na quinta-feira também. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. A primeira versão montada em 1970, né, no Cacilda Becker, produzida por Eva Vilma e John Herbert. O que tem deles nessa montagem de hoje? Vamos pensar, eles eram casados, né? Eva Vilma e John Herbert eram casados, um casal hétero. O que tem deles no espetáculo, no original, naquela montagem de 70 e que aparece hoje? Então, essa evolução histórica, existe um posicionamento da comunidade negra, por exemplo, do povo preto, e eles se posicionam. Por exemplo, nós tivemos, a Camila sabe disso, né? Me acompanha nesse raciocínio. Muitas vezes nós tivemos personagens pretos feitos por atores brancos que passavam um pancake, uma maquiagem preta para fazer. Isso não é mais admissível no teatro. Então, a grande mudança também é que todos os personagens são feitos por atores gays ou bissexuais ou extremamente afinados com a comunidade LGBTQIA+, exceto o Caio Padoan, que faz o personagem do suposto hétero e ele se coloca como um homem hétero. Os demais todos são atores que estão afinados com a questão LGBTQIA+. Então, esse posicionamento que houve agora, em 1970 foi possível fazer de outra maneira, né? Tem todos os parabéns por terem trazido, mas é uma leitura que a gente faz sobre posicionamento político, né? Agora a comunidade já não aceita. Quando nós lançamos o espetáculo, as pessoas já entravam lá nas redes sociais perguntando: olha, os atores são gays, não são? Como é que é? Como é que não? As pessoas estão antenadas com relação a isso. Então, repetindo aqui, Teatro Procópio Ferreira, terças e quartas, 9 da noite, Rua Augusta, 2823, The Boys and the Bands, os garotos da banda. Meio-dia e 46, o próximo assunto aqui a gente vai tratar com a Tânia. Tânia, você está aí? Eu vi que caiu a conexão várias vezes, mas acho que está Oi, ok. tô aqui Vamos. sim. Olha, a Peta Produções está inovando o segmento de eventos com a criação de pacotes de shows de stand-up comedy, banda musical e peças teatrais para empresas, aniversários, festas, datas comemorativas, lançamentos e cerimônias. O objetivo, gente, é levar alegria, promover saúde emocional e mental ao ambiente corporativo para estimular produtividade e felicidade, claro, né? E para isso, a produtora conta com uma equipe estrelada aí que reúne nomes como Ariana Nucci, Nego Cruz, Rodrigo Vitti e o trio Gigi Bifulco, Bárbara Martins e Jéssica Angelim, entre outros, muitos outros artistas. Como é que surge essa ideia de trazer essa novidade, digamos, né, para o setor corporativo? Então, nós começamos há 6 meses, a PETA é uma produtora nova, e a gente quer levar o que a gente tem de melhor. E às vezes a gente sabe que depois da pandemia, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. Então a gente pensa em levar o que a gente tem de melhor, trazendo leveza, trazendo alegria, para a coisa fluir melhor, para a coisa acontecer melhor. Eu comecei no stand-up como espectadora, lá no comecinho dos anos 2000, inclusive o primeiro stand-up que eu vi foi no Teatro Procópio Ferreira,
e daí eu fui tomando amor pela coisa, e aí esse ano surgiu a oportunidade, graças à Ariana Nucci, que é uma amiga muito querida, ela já esteve, inclusive, aqui no seu programa, e aí a gente está ingressando agora nessa novidade. Então, estamos viajando, passeando, montando dupla. Amanhã a gente tem um espetáculo lá em Sorocaba com a Ariana Nucci, Ben Ludmer, que associa stand-up com mágica. Então, assim, a gente está tentando inovar para levar o que a gente tem de melhor. Como é que vocês medem os resultados, né, dentro desse objetivo de estimular o ambiente de trabalho por produtividade, por felicidade naquilo que se faz aí na vida laboral? Então, a gente mede assim, com o feedback das pessoas. Quando a gente leva para dentro de uma empresa, aí o comediante, ele mexe de uma maneira geral, fomos para a empresa, para dentro de subprefeituras, então a gente vai mexendo com cada um, com cada nicho, e para cada nicho a gente leva um artista diferente, que combina com o perfil da empresa. E depois a gente tem o feedback, porque eles mexem desde daquela pessoa que faz o chão de fábrica, literalmente, até com o presidente, porque vai estar todo mundo no evento. E daí mexe com um, mexe com o outro, interage, coloca todo mundo junto, e daí a gente tem depois o feedback, tanto do presidente como aquele que faz o chão de fábrica. E a gente sabe que isso é muito estimulante, a pessoa fica mais leve, porque consegue ter um contato com todo mundo que está lá. E isso é bem legal, o feedback sempre é bem legal para a gente. E essa pesquisa, né, do que vai ser preparado para esses eventos não leva só em consideração o ramo de atividade, mas também, especialmente, né, as pessoas que trabalham na empresa, né? Quem são elas, a diversidade, tudo isso que é levado em consideração para levar a mensagem correta, não? Sim, a gente tem um questionário que a gente manda para a pessoa da empresa que está nos contratando, para a gente saber o artista que a gente vai levar lá para dentro. Então, o ramo da empresa, o que a empresa faz, o que ela quer, qual é o objetivo dela nos chamando, e daí a gente vai pesquisar números, quantos tem em cada função, para a gente saber o que levar e levar um show para agradar todo mundo. E graças a Deus isso tem dado bastante resultado. Quem é que solicita mais? Grandes empresas? Olha, não importa, desde uma empresa que tenha 15 funcionários até uma empresa que tenha 300 funcionários. Elas solicitam porque agora, tipo, no final do ano, é uma coisa bem legal para confraternização, um show de stand-up. Começa ali com a gente fazendo show e depois o pessoal vai se confraternizar. Isso dá aquela relaxada, isso faz as pessoas interagirem. E, assim, é bem legal. Não importa o número, tá? Importa o que a pessoa quer com a gente. E aí a gente consegue devolver. Perguntas da audiência por aqui. Tânia, o Marcelo Coutinho está na UTV acompanhando a gente. Valeu, Marcelo, obrigado. Ele te pergunta o seguinte: um stand-up realizado numa empresa precisa estar aberto a sugestões do contratante em termos do que pode e do que não pode ser feito? Sim, com certeza. A gente fala assim, de repente pode tudo. De repente eu não quero palavrão. Uma coisa que a gente não faz, e isso fica muito claro, é política, religião e futebol. Esses 3 temas a gente não aborda, porque a gente vai para relaxar, para divertir e não para ofender. Então, a gente vai, assim, aberto, a gente vai para brincar com o pessoal. E aí a gente pede para a pessoa responder esse questionário, como eu falei, para a gente saber o que ela quer da gente. E a gente poder devolver à altura. Política, religião e futebol, não, mas já teve alguma empresa que insistiu que fosse feito um desses temas? Não, a gente já deixa claro que a gente não faz isso porque você acaba criando uma animosidade desnecessária. Então, assim, a gente não fala, tá? Os meninos até brincam de um jeito ou de outro, mas não abordam o tema, não traz. Tem muitas outras coisas que dá para a gente falar, tem muitos outros meios de mexer com as pessoas que abordar esses 3 temas. E as áreas mais comuns, mais campeãs, mais pedidas, digamos assim? Olha, o pessoal quer ver o que está acontecendo, entendeu? É a realidade, é mexer com o cotidiano, e aí isso os nossos comediantes fazem assim com maestria, tá? Levei a Ariana Nucci agora há pouco tempo para um show numa subprefeitura,
e o pessoal não queria que terminasse o show, tá? Porque ela mexeu com todo mundo que estava lá. Eram quase 200 pessoas e ela mexia de um lado, mexia de outro, e as pessoas ficaram encantadas, entendeu? Então, é isso que a gente faz. A gente dá uma estudada no público para saber como é que vai entregar isso para eles. A Juliana Rocha está com a gente no Instagram. Obrigado, Juliana. Camila, ela quer saber o seguinte de você: do que se trata o filme, o seu filme, Desconstruindo Maria? Meu? Camila? É você, Camila. A pergunta da Juliana Rocha: do que trata o seu Esse, filme Desconstruindo Maria? esse filme não é meu. Não? Então, a Juliana está enganada aqui, ou eu estou fazendo a pergunta errada. Não, a Camila, a pergunta é para você, Camila. Então tá bom. Então ela está enganada aqui no que ela te questionou. Ou não formulou direito. Juliana, então pensa aí a melhor maneira aí de formular, que tem alguma. Não está batendo aí, não está dando certo. Vamos para a próxima pergunta aqui. Daniela Neves está no YouTube. Caio, quem são os negros do outro lado? É um livro seu, né? Ele está dizendo a respeito, o Caio, e ele quer saber do que se trata. Quem são os negros do outro lado? Ah, que legal, alguém lembrou, pensei que não iam falar dessa pauta, ia falar só da peça. Bom, vou falar rapidamente. Eu escrevi um livro, lancei em 2021, é isso, 2021, que é sobre uma lembrança da minha avó, que era uma índia, e ela me contava histórias sobre um povo que morava do outro lado do Rio São Francisco. Eu nasci na Bahia, na região do Rio São Francisco, e a minha avó era uma griot, ela contava essas histórias, né? E ela falava para mim que os negros moravam do outro lado e os brancos moravam deste lado. E a noite pertencia aos negros e o dia pertencia aos brancos. E eles não se olhavam nos olhos quando se cruzavam, muito eventualmente. E essa história se passa na época do Segundo Império, num lugar muito perdido, onde não se tinha justiça, né? Então, os casos de roubos e de adultérios e mortes, elas aconteciam a esmo. Então, depois do movimento muito acirrado político, né, a gente vivendo sobre uma tensão, né, o país muito dividido, eu me lembrei dessa história e eu falo aí em quase 200 páginas, num livro que eu considero muito bonito, que é uma narrativa sobre a formação dessa povoação e como é que eles se conviviam, dois povos diferentes que se banham no mesmo rio. E Sim. que, eu acho que alguém falou aí, e tem muitas lendas, né, do Rio São Francisco, por isso o nome que tem essa Só fechar dicotomia de o áudio os ali. negros, que era o nego d'água, né, da lenda do nego d'água, e, ao mesmo tempo, uma coisa de alusão ao povo negro, ao povo preto. Dando spoiler, nesse caso, depois se descobre que não existiam os brancos, e sim que eram albinos que moravam do outro lado, e por conta disso, eles preferiam a noite por conta do sol. Ou seja, somos todos irmãos que nos banhamos no mesmo rio. Essa é a grande moral da história, mas é um livro que fala muito do Brasil, da formação do nosso povo, né? Do colorismo, de como a formação da identidade do povo brasileiro ela foi se formando e como essas questões do preconceito racial também vão se colocando dentro e vão se formando. Ao tempo que o povoado vai se formando, vai se criando também uma estrutura, né, de quem manda, de quem tem mais poder, de quem são as referências do lugar, quem consegue, quem quer se esconder, né, através de um clareamento da pele, né, de pessoas como eu, que perde a referência do que é, se é negro, se é branco. Em muitos lugares do Brasil, pessoas como eu são consideradas brancas. E nós não somos. Então, na verdade, a gente vai construindo essa imagem do brasileiro. Então, essa é uma tônica do meu trabalho, de falar coisas que são significativas para a sociedade brasileira e de que a gente se torne cada vez mais humano.
como é o The Boys in the Band, que traz esse recado, um convite a gente festejar a diversidade, a gente estar juntos, da gente caminhar de mãos dadas, de ninguém soltar a mão de ninguém, e que essa é a natureza da cultura brasileira, é ser diverso, é ser múltiplo, é ser festivo, é ser alegre, e é da gente se tolerar e se respeitar. Legal, então tá respondida aí a pergunta para a Daniela, pelo Caio Evangelista, Quem são os negros do outro lado, que é o título de um livro do Caio Evangelista. Ângela, a pergunta aqui vem da Gabriela Vieira, ela está no Facebook e ela quer saber o que é a Casa Tombada. Você já falou a respeito ao longo do programa, o que dá para acrescentar mais para ela aqui que de repente não foi falado? Bem rapidamente, a Casa Tombada ela nasceu em 2015, há 8 anos atrás. Ela tinha um espaço físico que ficava em Perdizes, em frente ao Parque da Água Branca, e na pandemia um lugar dedicado à exposição, a cursos, pós-graduação, cursos livres, ocupações, oficinas, imersões na área de arte, cultura e educação. Na pandemia, nossas ações ficaram todas online e a gente permanece online com ocupações agora, sem um espaço físico próprio, mas com ocupações em espaços culturais e agora com essa ocupação na Casa das Caldeiras. Eu queria só retomar, só para fechar, a nossa conversa inicial, depois de ouvir o Caio, a Camila e a Tânia, de que faz muito sentido para um projeto autoritário, político, fazer perseguição às artes, né? Porque do que a gente escutou aqui, a arte tem essa capacidade, esse lugar, né, de tocar nas feridas, nas contradições, nas carapaças, como, né, nas delicadezas, e ajudar a pensar e a elaborar junto, né, as dificuldades ou os não saberes ou as nossas fraquezas, assumir que temos fraquezas, temos dificuldades, né, não somos prontos, perfeitos, não nos encaixamos, etc. Então, por isso, né, faz sentido perseguir a arte, né, para que a gente não consiga elaborar e se expressar. Fiquei lembrando muito de uma frase da Carolina Maria de Jesus, uma frase linda, né, escritora, que diz assim: haverá espetáculo mais bonito do que alguém ter o que comer? Né? Então, assim, a gente precisa da arte para poder expressar aquilo que a gente precisa expressar. Muito bem, gente, terminou. Se posso completar essa fala da Ângela, é assim, as pessoas querem sua válvula de escape, né? Todo mundo tem a sua possibilidade, e aí querem privar as crianças e os jovens pobres de terem a arte do encontro, que é no momento das aulas de arte, de educação física, da filosofia. Isso é muito triste. E o que fica de uma sociedade, do estrato social, é exatamente a cultura, é a memória. E não podemos deixar que isso aconteça, a gente precisa resistir. Agora sim, gente, terminou, ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, não temos tempo para mais nada, já estou atrasado aqui com o encerramento. Quero agradecer, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, Ângela Castelo Branco, escritora, poeta, arte educadora, sócia, diretora da Casa Tombada, Camila Cohen, atriz, diretora, roteirista, está em cartaz aqui em São Paulo com o espetáculo Ainda Sobre a Cama, Caio Evangelista, ator, escritor, roteirista e editor, ou melhor, roteirista e diretor, em cartaz com o espetáculo The Boys in the Band, Os Garotos da Banda, e Tânia Mônica Barbosa, empresária, ela é diretora da PETA Produções. Programa Gente que Fala por aqui, sempre realização da ABCom. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você aí do outro lado, espectador, você internauta, sempre a razão da nossa presença aqui, todos os dias. Bom final de semana para todo mundo, descansem bem, busquem novas energias para a próxima semana. A gente volta então na segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui pela UTV e também pelas redes sociais. Um abraço a todos, tchau e até lá.